Boa tarde, pessoal. Para quem está assistindo de tarde, boa noite para quem está assistindo de noite e bom dia para quem está assistindo de dia. Começando mais um Logisticando News, onde trago reportagens que estão falando de logística e que saíram na mídia. Então, vocês têm visto que eu estou tentando fazer um canal mais dinâmico, onde diminuir o número de lives, né? Que era live sábado, domingo, então diminuir. Então, hoje a gente só tem live aos domingos. Durante a semana eu estou fazendo postagens e de vídeos em que você tem um narrador e estou trazendo reportagens. Então, eu acredito que assim o canal vai ficar mais dinâmico. Se eu ver que não ficou tanto como vocês esperavam, eu faço novas mudanças, porque estava ficando muito pesado, toda hora só live, e passavam assuntos. Não é que os assuntos não eram importantes, mas acabavam passando assuntos durante a semana e que a gente acabava não comentando, que é importante também para a logística. Então, vamos começar com a primeira reportagem para vocês entenderem o que eu estou falando e que por isso que eu quero essa dinâmica no canal. Gilmar afasta vínculo de emprego entre empresa de logística e vendedor. Isso é importante para todo profissional. Então, vamos lá. O ministro considerou a jurisprudência da Corte de que lista a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Vamos ver o que ele diz. O ministro Gilmar Mendes do STF cassou acórdão do TRT da segunda região que havia reconhecido o vínculo empregatício entre um vendedor contratado como pessoa jurídica em uma empresa de logística. Na decisão monocrática, então não foi do colegiado, foi ele que deu a decisão, o ministro asseverou que a jurisprudência do Supremo já se manifestou pela legalidade da contratação de profissionais por meio de pessoa jurídica ou na forma autônoma, conhecida como pejotização. Você, em vez de contratar uma pessoa física, você contrata ela como pessoa jurídica para você se livrar dos encargos, fundo de garantia, férias, 13º salário, essas coisas. Então, você que está sendo contratado como pessoa jurídica, como MEI, você tem que amarrar muito bem esse contrato. Que amarrar bem esse contrato? Que você possa fazer nesse contrato um valor que permita a você, como se fosse um 13º e como se fosse um valor de férias. Então, o que você vai falar? Eu trabalho por tanto e esse tanto representa esse salário que você recebe. Nós recebemos 13 salários por ano, não é isso? Então, você, ao invés de fazer um valor para receber 12 salários, você vai fazer um valor que dê 13 salários e que represente esse 13º, entendeu? Como pessoa jurídica. Não há problema, é só você fazer os seus custos e dentro dos seus custos tu prever algo como 13º salário. Exemplo, vou dar um exemplo. Imagine que tu vai cobrar R$1.000 por mês, 12 meses, 12 mil. Então você vai cobrar um pouquinho mais, né? Você vai fazer uma proposta e que fique um pouquinho maior para dar para 13. Então, você vai pegar o quê? O valor que você vai cobrar, exemplo, R$1.000 por mês. Então, você precisa de mais 1.000 para completar 13. Então, você vai pegar esses 1.000 a mais, dividir por 12, né? Ou dividir por 10, vamos dar um exemplo de 10 para ficar redondo. Então, em vez de você cobrar 1.000 por mês, você vai cobrar 1.100. Aumenta um salário, né? Desses 10 meses daria mais R$1.000. Então, você, como você estivesse recebendo o 13º. Você tem que colocar isso no contrato. Agora, não adianta, assim, a minha percepção é a seguinte: não adianta você fechar como pessoa jurídica e depois querer ir para a justiça cobrar como pessoa física. Eu particularmente acho isso de uma falta de ética danada. Se você aceitou na hora que estava precisando trabalhar como pessoa jurídica, receber como pessoa jurídica, eu acho que você tem que ir até o fim. Lógico, se a empresa não te pagar o que foi acordado, vai para a justiça. Perfeito.
Mas se a empresa te pagou durante o período que você trabalhou lá, tudo que está em contrato, eu não acho justo você ir para a justiça, tá ok? Essa é a minha percepção e é como eu vejo. Eu já trabalhei como MEI, recebi o que tinha que receber, a empresa me pagou, tchau, benção, acabou, eu não quero mais, arrumei um emprego de carteira assinada, falei para a empresa, eu não quero mais, vou cumprir o meu contrato aqui, a hora que terminar o contrato, estou indo embora, muito obrigado. Ela me pagou o que tinha que pagar durante o contrato, fui lá, agradeci aos donos e fui embora. Eles me agradeceram pelo período e contrataram o outro. Eu acho que é assim que tem que ser. Se você aceita ser pessoa jurídica MEI, honre aquilo que você acordou. Isso serve para a empresa e serve para o funcionário que foi contratado. Na decisão, o ministro destacou inicialmente que o STF já havia posicionado, considerando lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre o contratante e o empregado da contratada. Assim, na visão da Sua Excelência, no caso do TRT, a declaração havia vínculo implicativo direto beneficiário com a empresa, descumpriu decisões do Supremo acerca da matéria. Além disso, o ministro asseverou que o TST tem criado obstáculos às opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. A fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados pela evolução legislativa dessa matéria. Por fim, o ministro destacou que a Corte já se manifestou pela legalidade da contratação de profissionais por meio de pessoa jurídica e sob a forma autônoma para prestar serviços inerentes às atividades fim do contratante, concluindo pela licitude da terceirização por pejotização. É basicamente, e ele foi assim, não defendendo a pessoa de Gilmar Mendes, defendendo o ministro Gilmar Mendes, o ministro, o que ele falou, ele está certo. Se existe já jurisprudência, se a pessoa aceitou, para que ela vai para a justiça, né? Isso aí acaba queimando os outros e acaba a própria pessoa se queimando. Então, essa é a primeira matéria, e eu acredito que nessa aí ele acertou, porque você aceitou. Se você aceitou, se a legislação permite, porque agora você vai para o Tribunal do Trabalho cobrar seus direitos. Só tinha que cobrar seus direitos se ele não tivesse pago aquilo que estava em contrato. Segunda matéria, Fruit Logística abre hoje com forte presença de fruticultura cearense. Então, vamos lá. Complexo de Pecém, Agrícola Famosa, Itauera, Tropical Nordeste são algumas das empresas do Ceará presentes na maior feira de frutas do mundo. Nordeste, como todos nós sabemos, está com o agro crescendo cada vez mais, né? O Nordeste, onde que todo mundo falava do Nordeste, que o sertão, que não tinha mais jeito, e está se provando hoje que o Nordeste é um grande celeiro do agronegócio, tá? Com forte presença da empresa da cadeia produtiva cearense de fruticultura, abre-se nessa quarta, dia 7, tá? A Fruit Logística, a maior feira mundial de frutas e verduras e legumes de todos os setores ligados a ela, incluindo a navegação marítima e aérea, as universidades tecnológicas, centros de tecnologia e inovação, naturalmente, produtores, exportadores e importadores. De acordo com a Fruit Logística, que se realiza no Messe Berlim, o centro de eventos da capital alemã, o mais antigo do mundo, com mais de 200 anos. Está sendo esperado neste ano o maior público que visitou em 2023, que foi de 63 mil pessoas, de 130 países, dos 5 continentes. Neste ano, a feira tem estante de 2.800 empresas que tudo produzem, desde o tomate cereja, no norte da África, ao pimentão colorido, na serra de Ibiapaba, ou melão de Icapuí, no Ceará, e mirtilo, no Equador, a pera no Chile e a maçã na Argentina. Então, está aí, ó. A Fruit Logística também em Espanha comercializa flores e plantas ornamentais, tratores e sensores ultrassensíveis para irrigação e para na hora certa, material para produção protegida de hortaliças sob estufas, com as que já existem em quase 50 hectares na Serra de Biapaba. Embalagens com nova tecnologia. Então, aí a feira, falando
aí, ó, do Brasil, principalmente, forte presença da fruticultura cearense, e tá para mostrar mais uma vez aí que nós somos potência no agro e quando queremos, fazemos. Então tá aí provado que o sertão não virou deserto, está virando aí celeiro de ajuda para o PIB brasileiro, para o desenvolvimento do agronegócio brasileiro. Vamos para a próxima. Esqueça a China. Tudo aí hoje se fala de China, né? Aí tem a reportagem. Esqueça a China. Canadá terá a melhor logística para fazer baterias. Levantamento apontado na região de Ottawa tem políticas que darão aos canadenses condições que os chineses. Vamos lá. Hoje a China lidera, será o Canadá. Especialista da Bloomberg tem certeza disso que classifica para melhor posicionados quanto ao assunto é a criação de cadeia de suprimento para baterias de lítio segura. Eu fiz um vídeo, escrevi um artigo sobre isso. O artigo está publicado no meu LinkedIn e está publicado na LogWeb. Então você vai achar esse. Dei uma palestra lá na escola que eu uso, que eu dou aula sobre baterias de íon e lítio. Então, eu escrevi um artigo, está no meu LinkedIn, ou está no LogWeb, que é a revista que eu mando esses artigos, tá? Falando das reservas de íon lítio, onde que são as reservas pelo mundo, todas as reservas pelo mundo. Falei da maior empresa hoje de fabricação de baterias, que fica na China, tá? Como é transportado o íon. Falei sobre isso tudo, tá? Então tem aí no meu LinkedIn um artigo sobre isso. E a China é um dos maiores produtores de íon, tá? E surpreendente na edição. A primeira vez que os chineses perdem o lugar de destaque que tinham até agora, embora nessa classificação o que importa mesmo são as cadeias de suprimentos, tá? Planejadas para o futuro. Estudando 30 estádios, usando 46 parâmetros para avaliar o potencial de 5 categorias: matéria-prima, produção de baterias, demanda e consideração de ESG, indústria, infraestrutura e inovação. Os analistas da Bloomberg elegeram o Canadá como principal destaque pelo processo na fabricação e produção de componentes de veículos elétricos. Mérito para as políticas automotivas que o governo canadense, na esfera federal e estadual, que fizeram o Canadá superar não só a China, como também os vizinhos dos Estados Unidos, que ficaram somente em terceiro no ranking. Aqui a lei de redução de inflação contribui para o crescimento de toda a América do Norte, incluindo o México, que subiu na posição. A China continua desfrutando de uma vantagem que acumulou ao longo do ano, mas a BNEF duvida que ela se mantenha no longo prazo. Do outro lado, alguns países africanos, como a África do Sul, Marrocos, República Democrática do Congo e o sul do Sudeste da África, estão se saindo bem. O investimento global na cadeia de suprimento de energia limpa, incluindo fábrica de equipamento de produção de metais para bateria, atingiu um recorde de 135 bilhões de dólares esse ano. Tá? Diante disso, a relações comercial é um fator interessante a ser monitorado em 2024, já que os esforços de política externa dos Estados Unidos e da União Europeia continuam dificultando a operação de empresas internacionais nos principais mercados, como a China. A China ela é um dos grandes produtores de lítio, assim como o Peru é um dos grandes produtores. Então, por isso que eles têm lítio. O Brasil tem. Existem várias formas do lítio, de fabricar lítio, tá? Então, lê esse artigo que ele é muito interessante. Então, está aí dizendo que o Canadá, por toda a política que está desenvolvendo, deve ser o grande celeiro de produção de baterias. Próxima reportagem. Vamos lá. É sobre o agro. A agro precisa de investimentos em logística para garantir competitividade. Então, vamos ver o que ele... O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, defendeu investimento em infraestrutura e logística para garantir mais competitividade ao agronegócio no país. Segundo ele, a ampliação das aberturas de mercado foram 9 abertas em janeiro deste ano, vão demandar mais capacidade de estrutura nacional para exportação. 9 mercados. Tá? A abertura do mercado vai resultar na balança comercial, mas vai dar gargalo, disse o evento apresentado no Plano Nacional para Escoamento da Safra 2023-2024. Como ministro dos Transportes, de Portos e Aeroportos, nada traz mais competitividade que a infraestrutura e logística.
Fávaro comentou o resultado de investimentos públicos de 3,6 bilhões feitos em infraestrutura e logística em 2023. Segundo ele, os aportes beneficiaram regiões produtoras e ajudaram a mitigar o efeito ainda mais negativo no preço dos commodities. Nada mais relevante na formação de preço do que a infraestrutura eficiente. Essa formação é ligada ao custo do frete. Imagine quanto estaria o preço, imagine a crise para o agro se o ministro não tivesse agido. Segundo ele, o preço da soja está próximo de 95 a saca, de 60 quilos, em alguma região do Mato Grosso, perto do preço mínimo de 86. Se não tivesse essas condições de rodovia, com certeza a soja estava abaixo do custo de produção. Já vocês, mais uma vez, ele fala de infraestrutura, mas ele sempre toca em rodovia. Eu não vejo eles falando sobre ferrovia. Tem que melhorar a estrutura? Tem, mas não é só por rodovia. Tem que melhorar hidrovia, tem que melhorar ferrovia. O investimento precisa ser em tudo. Mas você vê que sempre eles caem para o lado de rodovias. Tá? Não é que a rodovia não seja importante, mas e os outros modais? Tornaria o preço logístico ainda mais baixo, os custos logísticos mais baixos. Tá? Fábio afirmou que haverá quebra na safra no Brasil, mas que ainda é preciso dimensionar o tamanho da redução da colheita. Ele voltou a defender a metodologia aplicada pela Companhia Nacional de Abastecimento para o levantamento de informação sobre a safra. Tá? E ele vai falando aí da agricultura, vai falando dos commodities, mas eu estou vendo aqui que ele fala do transporte rodoviário. E eu faço somente uma abertura de parênteses e uma crítica, que não adianta só investir em transporte rodoviário. Se eu não investir no ferroviário, se eu não investir no aeroviário, se eu não investir no marítimo, rodoviário, a gente ainda vai continuar com problema. Perdão, ministro, mas a estrutura logística não é só transporte rodoviário. Beleza? E terminando, a importância da logística portuária. Aí tá, ó. No Brasil é tema do encontro entre CNT e FENOP. Em vista à relevância da logística portuária para o setor de transporte e também para a economia brasileira, o presidente do Sistema de Transporte, Wander Costa, recebeu a visita institucional da diretoria da FENOP, Federação Nacional de Operações Portuárias. Acompanhado pelo diretor de Relações Institucionais, Walter Souza, pela diretora executiva nacional do SESC-Senat, Nicole Goulart, Walter apresentou ao presidente da FENOP, Sérgio Aquino, ao vice-presidente da entidade, Manuel, a força do CNT. No encontro, os convidados tiveram a oportunidade de conhecer a atuação de 3 instituições que juntam, trabalham pelo fortalecimento do transporte e da logística no Brasil. Então, é isso. As instituições têm que fazer cobrança. Logística não é, apesar de ser CNT, Confederação Nacional dos Transportes, eles também falam muito do transporte rodoviário, mas a CNT que tem que trabalhar junto com a cobrança dos outros modais. Tá ok? Também participaram do encontro, chefe do gabinete da presidência do CNT, Matheus Jaspe, pela FENOP, gerente executiva Maria Cristina Dutra. Tá? Então, o que a minha percepção sobre isso tudo, tá, gente? Qual é a minha percepção? Eu sou muito claro e objetivo. Se você não investir em infraestrutura de logística, não só, e quando eu falo em infraestrutura, eu falo porto, aeroporto, mão de obra, ferrovia, rodovia, e não tirar todas essas reuniões do papel, a gente vai continuar na mesma. Eu acompanho a logística há anos, tá? Eu acompanho a logística há anos, e há anos é a mesma coisa. Vamos fazer reunião com A, B, C, e não sai do papel. Ninguém mais fala da BR do Mar. Por quê? Trocou. O que acontece? Troca de governo, o que o governo anterior está fazendo não serve. Vamos começar do zero. Aí deixa que aquilo para o escanteio. Então, mais uma vez eu falo, enquanto não se entender que é uma continuidade, não é do governo A, não é do governo D, é para o país. Isso quando eu falo as boas obras, quando eu falo o bom desenvolvimento. A gente vai continuar assim, vai continuar sendo nada contra, mas vai continuar sendo só um vendedor de commodities. Então, se a população, o governo, as organizações não entenderem que precisamos tirar certas coisas do papel, que precisamos cobrar, que precisamos fazer nosso papel, que a logística ela precisa estar mais adiante, e o que vai acontecer? Vendedores de commodities. Nada contra a nossa agricultura, não é isso que eu estou falando. Estou falando que eu preciso dar mais estrutura para a agricultura,
mas eu preciso dar mais estrutura para os outros áreas se desenvolver. A agricultura é o carro-chefe? Tá. Então, o que eu preciso para a agricultura, além do modal rodoviário? Eu preciso de ferrovias, eu preciso de hidrovias, eu preciso disso tudo. Eu preciso de uma frota, aí eu venho de uma frota mais moderna, que a nossa frota é velha. Então, essas são as reportagens de hoje. Espero que você tenha gostado. Continue curtindo o nosso canal, continue curtindo nossos vídeos, deixe seu like, compartilha. E até a próxima. Fique com Deus.